No vídeo de hoje, você vai aprender um pouquinho mais sobre como a gente utiliza o volume dentro do nosso operacional. Muitas pessoas veem que a gente opera eu, Clinton, SMC e acha que a gente usa também o próprio volume financeiro para analisar. Em verdade, o Wyckoff, ou Wyckoff, ou chame do que você quiser, ele tem alguns momentos que ele utiliza o volume para identificar se ele seria uma região de acumulação ou distribuição. Para a gente utiliza outras técnicas, inclusive o próprio MACD, a gente utiliza para verificar essa questão da acumulação e distribuição. Mas uma parte que a gente usa o volume e é para um ativo que a grande maioria de vocês gostam é o próprio índice futuro. Ele, bem verdade, é o Delta. Ele serve para qualquer tipo de ativo, mas ele é muito mais assertivo no próprio índice, até porque a gente precisa de mais agilidade para entender um pouco mais o movimento. Então, eu vou colocar aqui para vocês, já sem mais delongas. Antes de começar, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar para quem está precisando escutar isso, aprender um operacional assertivo. E, se você gostar da gente, já aproveita e entra na nossa lista de mentoria 2025, que está aqui abaixo para vocês. E é isso. Sem mais delongas, bora lá. Então, antes da gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre topos e fundos. Já tem vídeo no canal falando sobre isso especificamente, mas eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês, para ficar muito claro, até porque o Delta, ele é assertivo quando de fato ele está em cima de um topo ou em cima de um fundo, e não de ruído de mercado. Então, se a gente desenhar aqui, isso aqui é uma pergunta que vocês estão careca de saber, e eu mando aqui para vocês sempre, que tendência é essa? Não sabemos, porque eu só posso falar que isso aqui de fato é um fundo se eu romper este topo, se eu fizer este movimento aqui. Agora sim eu posso te confirmar que isso aqui é um fundo. E em verdade, isso aqui é um fundo e eu tenho um fundo mais alto do que esse anterior. Se eu tenho dois fundos, um mais alto do que o outro, e eu tenho dois topos, um mais alto do que o outro, mesmo que eu não tenha a confirmação desse próximo aqui, eu já posso te falar que isso agora sim me confirmou uma tendência de alta. Da mesma forma, se a gente for pegar em contrapartida, eu vou te perguntar que tendência é essa daqui? Não sei, porque eu só posso confirmar que isso aqui é uma tendência de baixa uma vez que eu perder este fundo. Aí sim, eu tive uma quebra, estrutura para baixo. Agora eu posso confirmar, senhoras e senhores, que eu tenho um topo mais baixo do que o outro, esse está mais baixo do que esse, da mesma forma, um fundo mais baixo do que esse, caracterizando o que a gente chama de tendência de baixa. Então, onde que o delta ele vai ser aplicado? Ele vai ser aplicado quando você joga um poker, xadrez, alguma dessas coisas, ou até aqueles aqueles joguinhos de internet que você tá um contra o outro, que você tem que blefar, né? Até canastra serve numa hora dessa. Então, o delta ele é similar ao que a gente chama de blefe. Nós vamos blefar aquele movimento. Então, por exemplo, se neste movimento, eu sei que é uma tendência de alta, certo? Na tendência no período de referência minha. Se no meu período de referência eu tenho uma tendência de alta, eu vou presumir que todo fundo eu tenho que procurar por compra. Da mesma forma, se é uma tendência de baixa, todo topo eu tenho que procurar por venda. É o correto a se fazer. Mas não é o que todo mundo faz na maioria das vezes. Principalmente aqueles youtubers da vida ou as pessoas iniciantes no day trade mesmo, que vê a tendência só do micro, né, do 1 minuto ou dos 5 minutos e acha que isso aqui é uma tendência de baixa. E por ser uma tendência de baixa, toda vez que eu romper isso aqui, eu tenho que estar vendendo. Isso pode dar certo até uma hora que você vai chegar muito próximo desse fundo. E aí, meus caros, é óbvio que a probabilidade de funcionar é muito menor que 50%. E é aí que a gente tenta identificar o movimento do Black. A pessoa, então, aqui vê esse movimento acontecer e fala, cara, vou vender o pivô e vou ser feliz. Só que aí acontece que a gente vê um forte volume vendedor, inclusive às vezes até o institucional dá um empurrãozinho, a pessoa vê aquela vela preta ou vermelha se formando próximo daquele fundo e vai falar assim, agora é esse rompimento que vai para 3 mil pontos para baixo. E aí o que acontece? A gente vê claramente depois disso uma compra subida que você não consegue nem respirar, pegando o cara totalmente com a calça justa, né? Ou com a saia justa, por assim dizer. Então, isso é o movimento do blefe. Onde que eu quero olhar o delta? Nessa região e nessa região. Eu vou ter que olhar o candle negativo, no caso da tendência de alta, né? Vou ter que olhar o candle que provocou todo o varejo estar vendendo aquele movimento de pivô, aquele rompimento de fundo, etc e tal. E eu tenho que olhar e observar a resposta compradora naquele local. Porque uma vez que eu vejo somente esse movimento aqui forte e eu não vejo resposta compradora, é porque a tendência pode estar mudando e eu tenho que sair fora do black, entendeu? Vamos partir para o gráfico para poder explicar um pouquinho melhor para vocês? Vamos então achar aqui
alguns modelos ou exemplos. Detalhe importante para vocês, meus amigos, sempre quando a gente vai operar o day trade, eu tenho que ter um tempo gráfico maior como referência, para saber se eu vou estar a favor da tendência ou não. Importantíssimo, e a minha taxa de acerto vai ser muito maior se eu estiver sempre a favor de tendência. Isso é algo que, se você nunca ouviu falar, por favor, já veja os nossos outros vídeos quando a gente fala sobre o processo de pernadas de propulsão e mitigação do preço. A gente tem que estar sempre a favor das pernadas de impulso, de propulsão, que são aquelas longas, que assim, isso aqui, por exemplo, ó, você não tem dúvida nenhuma que isso aqui é uma pernada de propulsão, certo? Porque ela é reta, ela é clara, ela não é atrapalhada, tipo isso daqui, ó. Tipo isso. Ou tipo isso daqui, ó. Você não sabe se vai para cima, se vai para baixo. Isso é pernada de mitigação. Essas são as diferenças principais. Então, pegando nesse ângulo aqui, ó, agosto de 2024, que a gente teve, vou dar um zoom aqui. A gente teve rompimento de topos atrás de rompimento de topo, boss atrás de boss. Então, eu sei que a tendência dos 60 minutos, que é a minha referência principal para o day trade, é de alta. O que eu vou estar buscando nos 5 minutos, que vai ser o meu tempo gráfico de gatilho, de entrada, né? Ou então, até às vezes, no 1 minuto, se você opera, por assim dizer. Eu vou estar buscando ou o recuo, para eu poder comprar perto dos nossos POIs. Se você não sabe o que é POI, que é Point of Interest, que é ponto de interesse, que é as nossas entradas de gatilho, tem vídeo aí sobre Order Block e Fair Value Gap, que são os dois principais pontos de regiões. São as duas principais regiões que a gente usa para tomada de posição, tá? Então, eu vou procurar esses POIs para poder estar atuando a favor deles. Em contrapartida, o que eu posso também fazer é, ó, essa é a pernada de referência, recuei e fiz uma nova pernada. Certo? Onde está o meu key level aqui dos 60 minutos? O meu key level está aqui. Eu esperaria o cara voltar até essa região, coisa que ele fez nesse doji, nesse super doji aqui, defendeu e depois ele acabou estopando essa posição para cair no ponto de interesse nosso, que seria essa região aqui. É onde ele crava, inclusive, o Fair Value Gap. O que a gente vai estar analisando aqui? Cara, é uma tendência muito forte dos 60 minutos, não é? Sim. O que é um movimento sensato a se fazer? É toda vez que eu estiver próximo de um fundo eu querer comprar. O que é um movimento absurdo a se fazer? É vender o rompimento de um fundo. Porque numa tendência de alta, eu não vou esperar que o fundo vai se quebrar, e sim o topo, certo? Vamos recapitular? Numa tendência de alta, eu quero que os fundos sejam fortes e os topos fracos, porque os topos vão ser rompidos e os fundos vão ser os fundos protegidos, protegido. Então, qualquer coisa que acontecer aqui, eu vou ter que suspeitar que vai ser uma manipulação, até que a tendência se reverta, até que haja um choque e depois o primeiro boss para baixo e aí a tendência está de fato revertida. Então, eu vou pintar aqui para a gente poder localizar esse movimento que aconteceu. Vou colocar, inclusive, antes da gente entrar a fundo nesse movimento, o delta eu já vou deixar especificado para vocês como que coloca ele aqui. O delta é o que parece essa árvorezinha de Natal aqui que as pessoas olham. Se você quiser identificar, esse é o jeito que é o seu gráfico normal, que ele vem no Profit, que é o automático. Você vai ter que colocar em Tape Reading. E aqui, a gente vai até acessar propriedades do gráfico, para poder localizar, inclusive aqui. Então, depois de você ter colocado aqui no Tape Reading, a gente vai aqui com o botão direito e clicar aqui. Eu vou vir aqui em Tape Reading e eu tenho que ter dessa forma assinalado. Não me interessa linhas diagonais, eu quero saber somente o saldo de agressão, o acumulado de agressão e barras de volume. E aqui o tipo de desenho a gente deixa no automático. Isso porque, quando a gente for dar um zoom aqui no que é o Tape Reading, nessa primeira barrinha aqui, a gente tem o saldo de agressão dentro daquela vela. E isso aqui é o durante o dia. Então, você vai ver que, por exemplo, ó, 81 menos 3 dá 78. 78 menos 6 dá 71. Isso aqui, ao longo do dia, ele vai se acumulando. Até que no final ele tem que sair no 0 a 0. Entendeu? E aí você vai ver, por exemplo, se no diário ele fechou com uma vela positiva, aí você vai ver que foram tantos, ó, quer ver? Isso aqui ele fechou com uma vela negativa, foram 316 mil negócios negativos, e em cima ele tem que estar no 0 a 0 na mesma, o mesmo número final que essa de baixo, tá? Vamos voltar lá então, nos 60 minutos, foi em agosto, né, que a gente viu. Vamos olhar o que aconteceu nos 5 minutos. Então, o que eu quero ver na perda deste fundo anterior aqui, ó? Deste fundo, vou marcar direitinho a minha reta. Eu quero ver um volume muito forte vendedor e em contrapartida, como eu estou numa tendência de alta, eu tenho que ver uma resposta compradora muito forte em contrapartida. Então, ó, note que aqui nessa perda desse fundo a gente teve 26 mil, 27 mil, 20 mil. O que é um volume forte? Acima de 20 mil eu já estou aceitando para a minha análise, tá? Só que não só vale
eu olhar, ó, teve isso aqui, então eu já vou blefar o cara e vou sair comprando. Não, a gente tem que esperar uma resposta compradora. Aí sim eu vou ver que, ó, tem comprador na jogada, eu vou entrar a favor desses caras, que é o grande player que tá ali atuando. Então, até então, ó, veja que eu tive uma forte agressão vendedora, mas eu não tô tendo nada de resposta compradora. Será que a tendência tá virando? Opa, primeiro carinha que me atentou aqui. Esse cara aqui. Lembrando que a resposta compradora ela tem que ser pelo menos acima de 20 mil e pelo menos o dobro dos dois últimos, tá? Ele tem que atender esses dois requisitos. Então a gente viu aqui, tá? Quem quis tomar essa primeira posição, tomou aqui a posição, o stop da pessoa estaria aqui abaixo. Essa pessoa foi estopada neste candle. O que eu vou esperar novamente acontecer? O spring duplo, porque isso aqui a gente está considerando que é o início do spring. Então agora eu vou ver se acontece o spring dentro dessa estrutura aqui. E aí o que eu vejo? Eu vejo que a pessoa foi estopada aqui, certo? Agora eu vou aguardar novamente uma nova resposta compradora, sabendo que eu estou a favor da tendência maior. Aqui, ó, note que ele é maior do que os dois últimos e chega até o dobro, que é o que eu quero. Então a tomada de posição estaria aqui. O stop da pessoa tem que estar abaixo dessa região. E eu vou buscar o 2-1 deste trade. Pelo menos. O trade acaba evoluindo, você perdeu um ali, se você buscou 2-1, você sai mais um, se você seguir o movimento, você espera até ele chegar no máximo da estrutura. Em verdade, isso aqui, como a gente está pegando referência dos 60 minutos, eu consigo sair, inclusive, pela estrutura dos 60 minutos que estaria aqui, porque aqui é o último topo. Aqui é o último topo. É aí que a gente conversa com vocês bastante, que é a questão do operacional da SMC, a gente sempre busca o melhor payoff possível. Então, alguns stops vão surgir no meio do caminho. É normal isso acontecer. Mas o que a gente tem que procurar é, quando eu acertar, eu levar muito para casa. Por isso que, às vezes, você tem que estudar se vale a pena você manter o seu gerenciamento em 2-1 ou já esticar para 3-1, que aí é super mais... É mais tranquilo de você aceitar o stop quando vier, porque quando você acertar, de fato, o movimento, você está levando um balde para casa. Então, se a gente for ver aqui pelos 60 minutos, o cara acabou saindo na estrutura superior e zerou o trade. Vamos pegar outro exemplo? De baixa, às vezes? Ó, 60 minutos completamente de baixa. Vamos ver o que aconteceu nessa região aqui, que tem muita gente querendo comprar este rompimento aqui. E claramente veio na cara da pessoa. Mas vamos ver o que aconteceu nos 5 minutos. Muitas pessoas estariam olhando isso aqui, o cara que acabou de iniciar no mercado, ele vai estar olhando aqui, nossa, teve um movimento de alta, parará, agora ele está lateral. Agora, o que eu vou fazer? Ó, ele perdeu o fundo, mas ele não conseguiu. Esse movimento foi todo de alta, esse movimento é forte, esse movimento é para cima, os 5 minutos é para cima. E ele vai esperar o rompimento desse topo duplo aqui para tentar operar. Só que ele não lembrou de olhar o tempo gráfico maior, que tem que ser a referência principal dele, que está em cima aqui de uma resistência dos 60 minutos, que é topo dos 60 minutos, e topo de uns 60 minutos que está em tendência de baixa, a gente vai procurar o quê? Vender, porque tendência de baixa é rompimentos de fundo atrás de fundo, certo? Então tá, vamos ver como é que ficou aqui essa negociação. A gente vê que o preço tá caminhando, até que a gente vê, nossa, 33 mil negócios tentando comprar já de forma antecipada, prevendo o rompimento daquele pivô. Em contrapartida, o que acontece? Pá, devolutiva. Depois que ele rompe, né? Devolutiva. Inclusive, eu vou entrar nesse 1 minuto aqui pra gente ver depois. Lembra, mais do que 20 mil e mais do que o dobro dos outros dois, tá? 20 mil é maior do que 14 e é maior que 12. Então, aqui eu poderia estar entrando nessa posição, no rompimento desse cara, com o stop aqui em cima, buscando pelo menos 2-1 do movimento. Acabou indo 5 vezes, né? Mas aí foi para swing, né? Mas aí fica ruim, né? Vamos tentar fazer uma coisa aqui, porque às vezes eu, particularmente, eu gosto de ver até o que tá acontecendo num minuto. Não para operar 1 minuto, mas para ver direito o que tá acontecendo, porque às vezes eu consigo antecipar o movimento dos 5 minutos. Mas lembrando, pelo amor de Jesus amado, não é para você operar 1 minuto, tá? 1 minuto é só os cracudos doidão. Se os 5 minutos eu espero algo em torno de 20 mil como algo razoável, 1 minuto eu vou esperar algo em torno de... que vai me chamar atenção é tipo 10 mil negócios, sabe? Então aqui a gente vê, ó. Veja só. Cara, 27 mil nesse candle aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Em contrapartida, eu já vejo, pá, 12 mil. Acima do dobro do que os anteriores. E ele até destaca aqui, né? Até destaca. Justamente no rompimento de um topo. E aí, depois, a perda. Aqui eu poderia estar tentando vender de forma antecipada com o stop aqui. Mas eu não gosto muito de operar 1 minuto junto com vocês, tá? Às vezes na sala a gente faz, mas
é mais controlado, porque eu estou junto com o pessoal. Mas enfim, então aqui a gente vê já o movimento do blefe. O movimento do blefe, gente, o que vocês têm que entender, que nada mais é do que a manipulação que a gente sempre fala, o tal do spring, que tem vídeo aqui no canal a rodo para vocês. Só que o que o delta me ajuda a ver nesse caso? Ele me ajuda a ver se realmente está acontecendo um spring, um blefe verdadeiro, ou se isso aqui é fogo de palha. Porque simplesmente, se eu tivesse esse candle negativo, mas tivesse um volume vendedor fraco aqui, não acima de 10 mil, eu não ia estar entrando aqui na perda dessa mínima achando que era um spring. Eu ia esperar. Às vezes, o volume vendedor aumentar para eu entrar junto. Ah, mas Ariane, você vai entrar tarde. Eu prefiro com a confirmação do volume nesse caso, tá? Lembrando também para vocês uma coisa importante, o delta, ele funciona para todos os ativos possíveis. A gente pode pegar um exemplo aqui da própria Petro, por assim dizer. Vamos pegar como referência o diário, para saber se é alta, infinita ou baixa. Então, ó, então pegando essa referência dessa pernada alta aqui, o que eu tenho? Rompimentos de topos atrás, rompimentos de topo e fundos protegidos. O que é o certo a se fazer? Comprar em todo fundo. Eu ia falar comprar em todo topo, mas aí vocês iam me entender errado. Mas é porque o topo ele vai ser quebrado, você não compra no topo. Amor de Jesus amado. Mas é mais o cara que está comprando o topo de uma tendência de alta está mais correto do que o cara que está vendendo o fundo de uma tendência de alta, né? Vamos dar os pingos nos is aí. Então tá, então é uma tendência de alta aqui. Deixa eu descer para um tempo gráfico menor para ser nosso tempo gatilho, né? Porque o diário sendo nossa referência, a gente vai olhar uns 60 minutos da vida. Veja bem, a gente tinha esse fundo absurdo aqui, esse fundo absurdo. Aí o que eu vou ver? Bom, o que aconteceu aqui? O que as pessoas estão tentando vender aqui? Porque essas pessoas estão olhando só essa tendência de 60 minutos. A mesma coisa dos 5 minutos do índice que a gente falou, sabe? Mas a minha referência é o diário, e o diário é de alta, cara. Isso aqui simplesmente é o transporte do dinheiro para um ponto mais barato do gráfico. O que eu quero que o preço faça? Eu quero que ele caia para comprar. A partir do momento que se ele cair, eu tenho que comprar. Eu não vou procurar vender. Então aqui a gente vai ver, é porque aqui nos 60 minutos vai ficar ruim, porque só teve um candle, né? Eu vou descer agora por 15 minutos para a gente ficar mais... para vocês entenderem melhor. Exatamente a minha referência do 1 minuto lá, que a gente comentou do índice com vocês. Aqui. Aqui tá bom porque o 15 minutos eu consigo pelo menos ver o candle vendedor, que foi inclusive do início do dia aqui. Veja, isso aqui era o nosso key level anterior. Não era bem um key level, era um fundo anterior, tá? Key level já foi lá em cima. Então, o que eu tenho aqui no delta, tá? Encerrou o dia anterior. O primeiro candle, ele me mostra 68 mil negócios vendedor. O segundo candle de 15 minutos me mostra 352 mil negócios. O terceiro, 1 milhão. E aí eu começo a analisar o seguinte, aqui é um ponto bacana da gente olhar o delta. Eu tive 1,53 milhões de negócios nesse candle aqui, ó. Neste candle aqui, tá? É algo extremamente maior do que qualquer outro aqui que a gente teve para trás. Então, isso me chama atenção. Lembrando que para cada ativo, você tem um valor que você tem que considerar do delta. Para você descobrir o delta daquele ativo, você vai ter que fazer uma série histórica e analisar. Ó, a média aqui do movimento é tanto. Então, o que tiver acima é aquilo que está extrapolando, é aquilo que é o blefe que a gente vai chamar, ou potencial blefe, tá? Então, aqui a gente teve 1,5 milhões de negociações. Em contrapartida, no próximo candle eu já tive uma diminuição, 788 mil. Mas olha que interessante o que é isso. Eu tive 780 mil negócios vendedores aqui e o candle foi branco. Isso, para quem trabalha price action ou outros tipos de técnica, vai falar, cara, é a absorção do preço. Eu estou tendo aqui compra passiva. O cara está agredindo a ordem, mas o candle está sendo positivo. Isso é uma compra passiva, isso é a absorção das vendas. Veja que nem o preço se moveu. Aqui eu já poderia estar entrando junto com o cara, porque eu tive 780 mil negócios vendedores, mas o meu candle foi positivo e olha o tamanho dele. Neste candle anterior eu tive 1,5 milhões e olha o tamanico do corpo negativo. Se fosse num candle positivo, que é a favor da tendência, ou se fosse um candle negativo a favor da tendência, 1,5 milhões de negócios ia ser o famoso marabozu. Tinha que ser um candle assim. Veja como a gente consegue ver nitidamente a absorção da compra aqui. Então, eu já poderia assumir que, bom, o cara tá vendendo um fundo que não era para estar vendido, porque tendência é de alta. O cara teve absorção absurda de compra aqui. Na verdade, primeiro, o cara teve uma agressão de 1,5 milhões, muito maior do que qualquer outro nível de agressão nos últimos tempos. Ponto de atenção. O cara teve uma absorção de vendas aqui e ainda conseguiu fechar um candle gigante
e positivo. Ponto número 2. O que eu tenho que fazer? Eu compro no rompimento deste candle, o meu stop tem que estar aqui embaixo e o meu alvo 2 ou 3 para 1, depende de como você definiu o seu operacional lá atrás. Aqui, como é a favor da tendência, daria para você tentar seguir até o topo da estrutura anterior, que no caso seria aqui. Vamos ver se ele conseguiu chegar lá? Chegou. É lindo de se ver, né? Só que tem que ter justamente esses detalhes. A gente tem que entender, primeiro, qual ativo eu vou trabalhar o delta. Eu gosto particularmente de trabalhar somente no índice futuro, mas ele funciona muito bem em todos os outros ativos. Até porque o delta consegue ser o seu maior aliado para saber se está acontecendo uma manipulação ou não. Lembrando que a manipulação é tentar pegar todo mundo na contramão, todo mundo no contrapé. É o tal do blefe, certo? Então, você tem que conhecer muito bem o ativo para mensurar qual que são os deltas que chamam a atenção ou não. E você tem que saber especificamente qual é a estrutura do seu tempo gráfico referência. Depois disso, marcar os seus topos e fundos e aguardar a sacanagem do mercado, entendeu? Bom, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Se tem dúvidas sobre qualquer outro tema do operacional aqui, tem vídeo no canal, já pesquisa aí. E lembrando que nossa lista de mentoria para 2025 está aberta. Se quiser entender mais do nosso operacional e operar como a gente, já acessa aqui embaixo e se inscreve. Grande beijo para vocês.